Suicídios. Lições bíblicas. A teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem. A paz do Senhor. Nesta semana vamos estudar sobre a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem. Os pecadores no contexto da justiça retributiva. Os pecadores no contexto da tradição religiosa. Os pecadores diante de um Deus infinito. Quer saber mais sobre este importante assunto? Fique conosco. Lição 6. Olá pessoal, Pastor José Gonçalves, estamos de volta para estudarmos mais uma lição bíblica da nossa escola dominical. Neste trimestre estamos estudando o livro de Jó, um livro fantástico que você já pôde constatar e observar através destas lições bíblicas. Pois bem, a nossa lição de hoje é a lição de número 6, que é a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem. Então a gente precisa entender essa teologia de Elifaz a partir do ponto 1, que eu coloco os pecadores no contexto da justiça retributiva, né? O ponto 2, eu coloquei os pecadores no contexto da tradição religiosa. Pois bem, o ponto 3, os pecadores diante de um Deus infinito. Que alegria estar mais uma vez aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus e crescermos no conhecimento. Estamos diante da lição 6, a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem. O que diz este amigo de Jó a respeito do sofrimento? Qual é a teologia dele? Que pensamento ele tem sobre o sofrimento? É o que vamos ver. Os pecadores no contexto da justiça retributiva. Vimos então nesta lição, segundo o pensamento e a teologia de Elifaz, que só os pecadores sofrem. Só quem peca, só quem está em falta diante de Deus é que sofre. E o próprio sofrimento já está dizendo que a pessoa está em pecado, segundo o pensamento e a teologia de Elifaz. Nós vimos que o seu pensamento e a sua teologia não está totalmente errada, mas não está totalmente certa, porque nós vimos que Deus pune o pecador, claro, mas não é aquela coisa de se dizer pecou como se Deus fosse um carrasco, pecou, Deus vai lá com uma varinha e já pune a pessoa. Não é desta forma que Elifaz estava colocando. Nós vimos então que os pecadores no contexto da justiça retributiva, no sentido que ele estava tentando convencer a Jó, era no sentido de que ele havia pecado, por isso estava sofrendo. Porque ele perguntava para Jó, você já viu algum justo sofrer? Você já viu algum inocente sofrer? Como quem dizia, você está vendo, você está sofrendo aí? Claro que você pecou, Jó. Claro que você tem alguma coisa a esconder, você tem algum pecado oculto aí. Quase como Bildade também, que nós vamos ver mais à frente. Então a teologia desses três amigos de Jó tinha em certos aspectos, uma semelhança. Cada uma a seu jeito, cada um representando uma determinada situação. A lei da semeadura e da colheita. Então, claro que a lei da semeadura e da colheita, em certo sentido, nós vimos que ele estava correto. Nós vimos operante a lei da semeadura e da colheita, mas também não totalmente,
pessoa vai fazer o mal, já vai colher, já, a pessoa vai cometer alguma coisa terrível e já vai pagar por isso imediatamente. Nós vimos que se fosse assim, não precisaria da longanimidade de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Quem sabe essa pessoa se converta, quem sabe essa pessoa se arrependa dos seus maus caminhos e venha ainda servir a Deus, né? Como se Deus fosse matar cada um aí que fizesse o mal, cada um que pecasse, Deus saísse metralhando, né? Então isso não seria desta forma que ele está tentando convencer a Jó. O homem colhe o que plantou. Estamos falando de Elifaz. Essa primeira parte de seu discurso compreende os capítulos 4 e 5, em que defende que o homem colhe o que plantou. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isto mesmo. Jó 4, versículo 8. Então aqui ele estava tentando convencer a Jó que ele tinha cometido algum mal tão terrível, algum pecado, que ele precisava ser punido por Deus. Talvez Elifaz tivesse se lembrado do versículo: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Talvez ele tivesse se apegado a tantas coisas, e estava apegado a tantas coisas, inclusive dogmas, inclusive tradições, coisas antigas. Bildade, como é bom revê-lo. Zofar, meu amigo. Quanto tempo. Quanto tempo. E o Elifaz? Elifaz, meu Zofar. amigo. Elifaz. Elifaz. Então, diante de tanta situação ruim e tanto sofrimento, Jó se queixa para Deus. Então nós vimos a queixa de Jó. E a queixa dele era ainda baseada em sua justiça como homem íntegro, reto. Ele sabia que não tinha pecado, que era homem justo diante de Deus. Então a sua queixa era por ter a certeza de que ele não havia pecado diante de Deus. Então Jó queria abrir uma janela de diálogo com Deus. Já que ele estava naquela situação que Satanás tocou, e Satanás só podia tocar naquilo que Jó tinha, naquilo que ele possuía, naqueles que ele amava e naquilo que ele era. Os pecadores diante de um Deus infinito. Deus não se importa com quimeras humanas. Nós vimos aqui um paralelo com a nossa verdade prática que nós temos nesta lição. Embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Então nós vimos aqui a transcendência de Deus. Aqui ele fala sobre a transcendência de Deus, mas novamente de uma maneira equivocada. Primeiro vamos entender o que é a transcendência. A palavra em si, ela já nos dá indício do seu significado, né? Transcendência. Transcendência. Nos dá a ideia de alguma coisa que parece ser de um jeito, mas é bem maior, é mais. Para quem está acompanhando pela revista, na página 44, você tem a definição de transcendência, na revista do professor. Na revista do aluno, na página 28, você tem esta mesma definição de transcendência para você entender. Então, se você não tem nenhuma nem outra, vamos dar a definição de transcendência. Diz respeito ao conjunto de atributos do Criador
que ressalta a sua superioridade em relação à criatura. Significa que Deus está acima da criação e não é limitado por ela. Realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finitude humana. Fácil de entender, né? Deus é infinito, tem os seus atributos incomunicáveis, é maior do que tudo, inclusive maior do que nós, os seres humanos, e Ele está no céu e nós estamos aqui na terra. Somos as suas criaturas. Mas nem por isso Ele deixa de ser imanente. Já vem uma outra parte aí, que pelo visto Elifaz não compreendia muito bem. Compreendia a transcendência de Deus, mas acusando Jó, ao mesmo tempo colocando de uma maneira errônea a transcendência de Deus, como quem diz assim: ô Jó, tu tá vendo como Deus é grande? Tá vendo como Ele é imenso? Deus é Deus, Ele não vai perder tempo contigo aí, falando contigo, deixando de ficar em silêncio, vir falar contigo. Não, Deus não tem tempo para essas quimeras humanas aí. Então Elifaz coloca de uma maneira mais ou menos assim, que Deus é transcendente, então Ele é meio que deísta, fez o universo, fez a sua criação e deixou tudo por conta que não. Então a parte da imanência de Deus então ficou prejudicada e nós vimos que não é assim. Explicando então a imanência, pelo menos tentando explicar, Deus em Jesus ele se tornou imanente porque Ele é alcançável a nós. Nós alcançamos a Deus através de Jesus. Quantas pessoas, enquanto Jesus esteve aqui na Terra, puderam conversar face a face, puderam tocá-lo? Ele é imanente, ainda que hoje não podemos tocá-lo no seu corpo, não podemos vê-lo com nossos olhos naturais, né? Mas Ele é imanente porque nós podemos senti-lo, podemos tocá-lo pela fé, sabemos que Ele está conosco, temos a plena certeza. Então Ele é transcendente, mas Ele também é imanente, no sentido de estar conosco e nós podemos senti-lo, podemos tocá-lo. Então é uma lição maravilhosa quando nós entendemos perfeitamente esta questão, não da maneira que Elifaz estava colocando diante de Jó. Então estamos falando nos pecadores no contexto da tradição religiosa. Ortodoxia engessada. Era o caso de Elifaz. Aqui ele engessava tudo. Aqui era uma transcendência de Deus já engessada por Elifaz, já achando que Deus aqui era um deísta que criou as coisas, o universo, o homem, e deixou tudo por conta própria. E nós vimos que Jó, ele acreditava na transcendência, ele tinha certeza na transcendência de Deus, mas também que Deus caminhava com o homem, como falamos há pouco tempo, na imanência de Deus. Então Jó esteve certo o tempo todo, nesse sentido. Em outros sentidos, claro, ele reclamou, ele falou para Deus as suas queixas. Claro que em nenhum momento Jó ofendeu a Deus, ele não blasfemou. Então nós estamos falando aqui em outras questões agora, na questão da ortodoxia engessada dos pecadores aqui, no contexto da tradição religiosa. Que nesse contexto aqui, eles acreditavam então que só os pecadores sofriam. Ainda o Elifaz ainda dizia para Jó: tu já viu alguém inocente sofrer? Tu já viu alguém que é reto sofrer? Então queria convencer Jó de toda forma. Então até achou que Jó, em dado momento, se tornava uma ameaça à tradição religiosa, por acreditar nessa transcendência de Deus, da maneira como Jó acreditava de Deus ser transcendente, né, de ser um Deus tão grande
inatingível de certa forma, mas não alcançável por nós, imanente, alcançável pelo homem. Quer caminhar com o homem. Então ele se tornava uma ameaça para essa tradição religiosa, porque ele dizia que, inclusive, havia pessoas mais idosas, homens mais sábios, mais antigos do que o dogma que o próprio Jó estava negando. Ele estava dizendo aqui, olha Jó, tem homens aqui muito mais antigos, muito mais velhos do que o teu pai, que acreditam nisso, agora vem tu aqui negar isso aí, né? Então ele tinha conhecimento, ele tinha uma boa teologia, mas ele estava aplicando de maneira equivocada esta teologia. Um defensor celeste era tudo o que o Jó precisava. Nós vimos que não adiantava um amigo vir lhe falar, vir lhe acusar, dizer que ele estava em pecado diante de Deus. Ele precisava de alguém que o defendesse, ele precisava de um defensor celeste. Tanto que depois, mesmo sem ter ainda o conhecimento de que Jesus posteriormente viria, seria encarnado, mesmo não tendo esse conhecimento, Jó teve um vislumbre quando disse, eu sei que o meu Redentor vive. Então ele teve esse vislumbre de um Redentor que viria. Ele falou várias vezes que ele precisaria de um advogado. Ele precisaria de alguém que advogasse a sua questão. O seu caso precisaria de alguém para se colocar entre ele e Deus. E nós sabemos que esse alguém é Jesus. É ele que está entre nós e Deus. Então mesmo Jó, sem saber, ele já, pela fé, ele já vislumbrava, ele já antevia a encarnação do Verbo, a encarnação de Jesus para ser o nosso advogado e o nosso Redentor que vive. É uma lição abençoada, uma lição que nos traz muita clareza e nós nos alegramos ao estudar esta lição e creio que com você não é diferente também. E nós vimos também que não podemos ver esta fala de Jó de uma maneira como nós lemos outros livros da Bíblia. Nós temos que ver da maneira que o livro se apresenta, de forma poética. Então esse texto torna-se mais colorido. Até todo este drama de Jó, todo este lamento de Jó que estudamos em lições anteriores, se torna mais suave e até mais fácil de nós entendermos esse texto colorido que foi colocado aqui em Jó. Se for colocado literalmente, vai ficar um pouco mais complicado da gente entender esta questão de Jó. Então, a visão de Jó era no futuro. Nós vimos nesse texto aqui que Jó reclamou, ele não blasfemou contra Deus, ele tem consciência de que a teologia do seu amigo firmava-se na terra, mas o homem de Uz apelava aos céus, à sua fé inabalável. Então ele apelava para os céus e à procura de alguém que pudesse lhe defender do céu. Um defensor celeste. Então o patriarca se expressa numa linguagem poética, mas ao mesmo tempo profética. Seu anseio por um mediador prenuncia o justo advogado Jesus Cristo. Deus caminha com os homens. Queria fazer com que Jó entendesse a transcendência no sentido que já falamos anteriormente, no sentido de um Deus grande demais, que não se relaciona com o ser humano. Mas Jó tinha plena convicção que
que Deus é o Deus que caminha com o homem. Jó estava compreendendo que ele caminhava cada vez mais perto de Deus e que Deus caminhava cada vez mais perto dele. Ao mesmo tempo que ele sofria, ao mesmo tempo que ele se raspava, e por falar em raspar, voltamos a agradecer aos nossos queridos irmãos lá da Igreja Tabernáculo da Fé, a mocidade da Igreja, por ter nos cedido gentilmente estas imagens para colocarmos aqui nos estudos nesse trimestre, quarto trimestre de 2020, onde estamos estudando sobre Jó. Então, irmão Agnaldo de Oliveira, mais uma vez, obrigado pela cedência aí das imagens. E ao pastor da Igreja Tabernáculo da Fé também. Então, Jó estando se raspando, Jó estando ali com aqueles micróbios no seu corpo, quem sabe até aparecendo osso já, certas partes até já não tinha mais carne, nós vimos que o sofrimento de Jó foi um sofrimento, como já disse em lições anteriores, não houve igual, não haverá igual, somente o do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi um sofrimento muito mais intenso. Mas ainda que tudo isso estava acontecendo com ele, com o patriarca, ele tinha uma fé, ele tinha, isso é característico de quem tem Deus no coração. A pessoa está ali sofrendo, está ali num dilema tão grande, tão inimaginável, indescritível, mas dentro de si a sua alma está sentindo Deus, está sabendo que Deus está com ele, não só ele está com Deus, mas Deus está com ele nesses momentos, né? E parecia que Jó entendia também o trabalhar transformador e regenerador na vida dele. Porque alguém poderá perguntar, Jó já era crente. Por que haveria necessidade de um trabalhar de Deus, de uma prova dessa magnitude na vida do patriarca? Por que haveria necessidade de uma prova tão grande? Alguém poderia questionar a Deus, dizer que não haveria necessidade de uma prova tão dolorida. Mas como Deus é o nosso Pai, e nós vimos em toda a Bíblia, no livro de Jó também, a questão da filiação. É uma doutrina muito interessante de se estudar, a filiação, a adoção. Então, qual é o filho que não é parecido com o seu pai? São raras exceções. E no nosso caso, como somos filhos de Deus, claro que todos nós temos que ser parecidos com Deus. E Deus queria implantar em Jó a sua imagem. Deus queria trazer a alma de Jó à superfície. Deus queria falar com Jó. Deus queria mostrar a Jó mais de perto que ele estava com ele, trazer a alma de Jó à superfície para se mostrar melhor para Jó. E assim aconteceu. Por isso que no final ali, capítulo 42, versículo 5, ele diz para Deus, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Isso aí eu acho que eu falei em quase todas as lições e não me canso de repetir. Dá vontade até recitar mais uma vez esse versículo, porque quando acontecer isso com você, se ainda não aconteceu, e você dizer para Deus assim, Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então você está no auge do conhecimento de Deus. Você agora então, você já conhece Deus, você passou pela prova, passou pelo sofrimento, você tem as marcas do sofrimento, mas você tem as marcas da cruz. Você tem as marcas da cruz, você tem as marcas de Cristo, você tem o DNA de Cristo.
Então agora você já pode dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Porque agora a imagem de Deus está refletida em você. Eu tenho falado seguidamente nas lições esta parte aqui, mas é maravilhoso demais quando nós não só meditamos, mas quando nós vivenciamos esta parte. E Deus quer fazer isso na nossa vida. Fez com Jó e quer fazer com cada um dos seus filhos. O relógio da redescoberta da palavra já está nos dizendo que o resumo da lição já é um resumo, já está feito, então podemos fazer a conclusão da nossa lição 6. A teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem. Estudamos o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó. Para ele, só os maus sofrem os infortúnios da vida. Ele estava convencido de que, ao se negar a reconhecer de que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. Para ele, Jó estava abandonado por Deus. E isto era uma prova irrefutável de que havia pecado. Jó o contrapôs e defendeu sua integridade e comunhão diante de Deus. Espero ter te ajudado com este pequeno resumo da lição. O convite fica aberto para a semana que vem a gente estudar a lição 7, a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá.